pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu gravei especialmente para vocês, que era justamente para vocês terem como base o momento certo de vender ou de comprar, tá? Tem muita gente que ainda me questiona, né? Mas como é que eu vou definir o meu ponto de compra, o meu ponto de venda, se esse é o momento certo de eu comprar ou se é o momento de vender? Então nesse vídeo eu explico detalhadamente como é que eu utilizo duas médias móveis que são bastante importantes aí no nosso dia a dia de day trade, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, que vai ajudar bastante o meu trabalho. Então vamos lá pro vídeo? Então, pessoal, para a gente começar a falar do tema de hoje, desse vídeo, a gente tem que entender algumas diferenças, tá? Então, vamos supor que tem uma média móvel, tá? A média móvel que a gente vai utilizar seja a média móvel de 20 períodos, beleza? Então vamos supor que a média móvel de 20 períodos esteja passando aqui, ó, nessa região, tá? A gente vai marcar 4 pontos que o preço pode estar em relação à média móvel de 20 períodos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A primeira posição que o preço pode estar em relação à média é no ponto 1, tá? Que seria em cima da média móvel. Se o preço está passando em cima da média móvel, a gente considera que seja o ponto 1, que o preço está passando em cima da média móvel, tá? O 2 é o preço um pouco acima em relação à média móvel de 20 períodos, tá? Eu vou colocar aqui 20 períodos. Pode ser tanto exponencial quanto aritmética, tá? Beleza? E o terceiro ponto seria um pouco abaixo dessa média móvel, em relação à média móvel. O ponto 4 muito afastado da média móvel de 20. E o 5 aqui em cima, muito afastado em relação à média móvel de 20. Tá? Então é importante que a gente entenda aonde que o preço está em relação à média móvel de 20 períodos. Por que eu falo isso? Porque sempre pensa comigo, olha, se o preço está para cima da média móvel de 20 períodos, eu considero que seja a tendência primária de alta para aquele dia. E daí, para isso, a gente vai utilizar o tempo gráfico de 15 minutos. Tá? Então, a gente vai utilizar o tempo gráfico de 15 minutos para a gente definir a tendência do mercado naquele dia, considerando que a gente faça day trade, beleza? Então, se o mercado está no ponto 2, no ponto 5, a gente considera que aquele dia seja um dia de alta. Se tiver no ponto 3 ou no ponto 4, a gente considera que aquele dia está numa tendência de baixa. Só que veja só, se o preço está numa região do 5, você concorda comigo que o preço está muito afastado dessa média móvel? E se é uma média, o preço tende a voltar na média móvel. Então, no 5, eu não posso fazer compra. Se o preço está muito afastado dessa média móvel, quanto mais afastado ele estiver, menos chance de eu fazer uma compra. Por quê? Ele não tem que fazer uma correção na média móvel, tá? E essa correção pode acontecer a partir do momento que se afasta muito dessa média móvel de 20 períodos, tá? Se o preço estiver numa zona 2, tá, acima, então tendência primária de alta. O que eu espero? Espero fazer algum padrão, alguma correção, tá? Algum pivô de alta para me comprar, para me levar até onde? Até o ponto 5, tá? O ponto 5 a gente não pode definir com exatidão em qual momento está no ponto 5. Só considere a distância desse preço para a média móvel. Se você tem esse preço, tem uma relação, bater o olho e falar assim, cara, está muito afastado, então não tem mais compra, mas também a gente tem que ter um sentido para que a gente possa vender. A gente não vai comprar no ponto 5, mas vender é possível? É somente se num tempo gráfico menor a média móvel por exemplo, a média móvel de 20 períodos nos 5 minutos virar para baixo. Só vai ter venda quando acontecer isso. Enquanto não acontecer isso, a gente não faz essa venda, tá bom? E aqui no ponto 3 e no ponto 4 é a mesma coisa, tá? Se eu estou no ponto 3, tá, o mercado está caindo, eu vou esperar ele fazer um pullback, quando ele fazer um pivô de baixa, daí eu vou vender e levar até o ponto 4, tá? Quando chega no ponto 4, eu não vou mais vender porque está muito afastado das médias móveis de 20, então o preço tende a voltar na média móvel, fazer algum tipo de correção para que depois possa cair novamente, beleza? Então é importante que vocês entendam todos esses 5 pontos que o preço possivelmente pode estar acontecendo para que a gente possa fazer nossas operações, tá bom? Então, a gente está utilizando aqui, nesse exemplo, a média móvel de 20 períodos, tá? Que seria essa aqui, e a gente vai utilizar outra média móvel, que seria uma média móvel maior, tá? Que seria a média móvel de 200 períodos,
beleza? Vamos supor que a média de 200 esteja passando aqui. Então essa de baixo seria a 200 aritmética, tá? E essa aqui de cima, em branco, é a 20 aritmética. Ou exponencial, tanto faz, tá? Beleza? Nai, o preço está nessa região aqui, ó. O preço está no ponto 3, tá? Que é um pouco abaixo da média móvel, de 20 períodos. Eu posso fazer venda? Você pode, se o que eu falei para vocês? Se a média móvel, tá, de 20 períodos estiver apontada para baixo. Se ela estiver apontada para baixo, aí sim eu posso abrir uma operação de venda no ponto 3, tá? E qual seria o meu alvo? Como é que eu posso definir o meu alvo num ponto 4, que seria muito afastado das médias? Se a média móvel de 200 períodos estiver passando lá embaixo, daí sim você pode fazer uma venda com alvo aonde? Na média móvel de 200 períodos. Tá bom? Mesma coisa se a 200 estiver para cima, tá? Se a 200 estiver para cima, cortando para cima do preço aqui, ó, quando é que eu vou fazer uma compra, tá? Vamos supor que o mercado esteja no ponto 4 aqui, ó. No ponto 3, né? Ou 2. No ponto 2 aqui em cima, tá? Se o preço estiver no ponto 2, pô, Nai, tá um pouco afastado. Se a média móvel estiver cortada para cima, o que eu vou fazer? Eu posso comprar com alvo aonde? Na média móvel de 200 períodos, tá? Então sempre utilize essas duas médias móveis como parâmetro, mas eu só vou vender, tá, para baixo da média móvel de 20, se a média móvel de 20 estiver cortada para baixo, com alvo na 200 períodos, tá? A mesma coisa é para cima, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Vamos supor, enquanto o mercado estiver cortado para cima, eu vou usar esse parâmetro, tá? Eu vou usar o parâmetro do quê? Que o mercado tende a buscar ou a média móvel de 200 ou a média de 20, beleza? Então olha só, o mercado aqui ele estava próximo da média móvel de 20 períodos, de 200 períodos e de 20, tá? E daí o mercado acaba apontando para baixo e a 20 se distancia e o preço também. Concorda comigo que o preço está muito distante da média móvel de 200 períodos? Se o mercado está muito distante da média móvel de 200 períodos, o mercado tende a voltar nesses 200 períodos. Como é que acontece isso? Poxa, Nai, mas a média móvel de 20 períodos está cortada para baixo. Eu só vou comprar se ela estiver apontada para cima. Na hora que ela apontar para cima, eu posso comprar em algum pivô de alta, acreditando que o mercado vai corrigir aonde? Na média móvel de 200 períodos, que é essa branca aqui, ó. Beleza? Então, se você utilizar esse parâmetro, você vai ver, começar a ver o mercado como pivô de alta, tá? Ele vai em busca dessa média móvel de 200 para depois voltar a cair novamente, tá bom? A mesma coisa é para cima, tá? Quando o mercado ele acaba vindo para cima, poxa, eu posso vender? Posso, só se ele fizer um pivô de baixa. Ele fez um pivô de baixa nessa região aqui, ó, e veio buscar a média móvel de 200 períodos, tá? Mas eu nunca posso esquecer, tá, que quem manda vai ser sempre o tempo gráfico maior, tá? Os 5 minutos ele pode vir fazer uma correção com mais frequência na 200 períodos, só que eu não posso esquecer dessa relação. Cara, eu só posso vender se a média móvel de 20 períodos estiver cortada para baixo. Com a alvo aonde? Lá na média móvel de 200 períodos, tá bom? Por quê? Se o mercado tomar uma proporção muito grande, seja para cima ou seja para baixo, você já vai saber o que pode estar acontecendo no mercado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, o mercado estava próximo da média móvel de 20 e a de 200, e daí o mercado vem e abre com gap de alta, tá? Abriu com gap de alta, a média móvel de 200 está embaixo, está apontando para cima, então primeira razão para me comprar. A segunda razão é que a média móvel de 20 períodos, ela está apontada para cima também, tá? Ela está apontada para cima, então para mim ainda é compra. Ela só vai mudar o comportamento para venda a partir do momento que a média móvel de 20 períodos cruzar para baixo. Poxa, ela apontou para baixo, ó. Nai, mas eu venderia lá em cima? Talvez não, tá? O mercado deu uma pernada para baixo aqui, ó, e daí a média móvel aqui ela apontou para baixo, ó. Ela apontou para baixo. Eu espero um pivô de baixa, tá? O pivô de baixa seria isso aqui, ó. O mercado fez perna 1 para baixo, perna 2. Na hora que ele fez isso aqui, ó, aí ele formou o pivô de baixa, tá? E daí o mercado começa a se movimentar e eu poderia levar o alvo aonde? Olha onde está a média móvel de 200 aqui embaixo, ó. Eu posso levar até a média móvel de 200 porque eu sei que vai ser um suporte. Então vejam que até o momento em que que o mercado deu a venda, não teve venda. Por quê? O mercado não confirmou que era venda, tá?
porque a média móvel de 20 períodos estava apontada para cima. A partir do momento que a média móvel vira para baixo, daí sim eu tenho um pivô de baixa e eu posso arriscar essa venda, tá? Por quê? A média móvel já está apontada para baixo. Então nunca se esqueçam disso. Isso vai evitar da gente ficar caçando topo. Tem muita gente que está aqui, que está começando ou que já tem experiência, que até hoje, cara, o mercado já subiu muito. Eu vou ficar vendendo. E o cara vendeu aqui, ó, a manhã toda de quinta-feira e tomou stop. E daí quando foi na parte da tarde que o mercado deu a venda, o cara não fez. Porque não tem um parâmetro, fica acreditando que vai achar topo e nunca acha, tá? Então essa estratégia aqui que eu estou passando para vocês é uma estratégia mais assertiva para te pegar o time, tá? Pô, tá muito esticado o mercado, beleza. Mas eu só vou vender se a média móvel de 20 cruzar para baixo, né? E daí cruzando para baixo eu tenho o meu alvo. Aonde? Na média móvel de 200 períodos, tá? E daí o mercado acabou pagando aqui, ó, vendo a média móvel de 200 períodos e o mercado subiu, tá bom? Então, você utilizando esse parâmetro, seja no tempo gráfico de 5 minutos ou no de 15, ficou muito claro nesse exemplo que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? O que eu quis dizer nesse vídeo, tá? A partir do momento que o mercado está para cima da média móvel de 20 e a 200 está ascendente, é tendência primária de alta, tá bom? Mas a partir do momento em que o mercado vira a média móvel de 20 períodos, eu posso entrar na ponta vendedora com alvo na média móvel de 200 períodos. A mesma coisa se o preço estivesse para baixo dessa região. Se o preço está para baixo, eu tenho minha compra, tá? A partir do momento que o mercado vira para cima, meu alvo vai ser sempre na média móvel de 200 períodos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu dei para vocês utilizando a média móvel de 20 períodos e a de 200. Utilize, teste, veja se realmente se adequa ao seu plano de trade e seja muito feliz, beleza? Então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!